No Jornal da Fiel de hoje você vai ver como declarar um imposto de renda com o apoio do Unifiel. Cai o índice de satisfação do governo Lula. FEBEM, a operação Braço de Ferro e as últimas mudanças na administração. E ainda, Cinefiel de Arte, uma boa opção para o fim de semana. Boa noite. Criado para ajudar a comunidade, o Serviço de Auxílio à Declaração do Imposto de Renda do Unifiel é uma ótima alternativa para quem não sabe fazer a declaração. Veja como esse serviço funciona na reportagem de Fabiola Lima. Em 1999, o Serviço de Declaração de Imposto de Renda, fundado pelo professor Luiz Carlos de Azevedo Filho, e atualmente coordenado pelo professor Aquilino Augusto Afonso Riani. O programa atende de 15 a 12 pessoas por dia, dando um total de 220 pessoas por ano. Participam do programa alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do curso de Ciências Contábeis. O preparo é feito em cima do programa da Receita Federal. Os alunos são treinados, em média, numa tarde, meio período é suficiente para se fazer o treinamento e desenvolvimento dos alunos, levando em consideração que eles são supervisionados sempre por um professor durante as atividades. Fique atento, o auxílio à declaração de imposto de renda será de 10 a 28 de abril e a sua divulgação será feita através da internet, do Fiel em Foco e de banners espalhados pelo campus. Fabiola Lima para o Jornal Unifiel. O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José de Alencar, critica o aumento da taxa de juros, que teve média de 7,79% ao mês, imposto pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Alencar diz que é preciso fazer uma revolução na política econômica do Brasil, que está a cada dia sendo aniquilada pelas altas taxas. O Banco Central alega que para controlar a inflação é preciso aumentar os juros. O reajuste é geralmente repassado ao consumidor com base no GPM, que está em 1,71% e que chega a ser quase o triplo do IPCA, de 0,59%. A alta taxa de juros é a atual e melhor forma de amenizar a inflação no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu pela primeira vez o novo ministério após as mudanças anunciadas. Durante o encontro, foram apresentados os novos ministros, Paulo Bernardo, que assumiu o planejamento em substituição ao ministro interino, Nelson Machado, e o ministro Romero Jucá, do PMDB, que substituiu o senador Almir Lando. A pesquisa Ibope mostrou que a confiança da população no presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu de 73% para 70%, entre os meses de novembro de 2004 e março de 2005, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O estudo foi feito entre os dias 10 e 14 de março, com aproximadamente 2.000 pessoas em 43 municípios do país. Desde o segundo semestre de 2004, a avaliação do governo mostrava um movimento de recuperação e que mudou com essa pesquisa. Pelo menos 121 pessoas morreram nos últimos 5 meses em Angola, por causa de uma febre hemorrágica ainda não identificada. A OMS, Organização Mundial de Saúde, está assustada com as características do surto que afeta principalmente crianças com menos de 5 anos. O ministério é grande, porque apesar de ser semelhante ao ebola, a doença vem afetando crianças, enquanto que o vírus ebola afeta adultos. De acordo com a OMS, de cada 5 casos na doença, 4 são em crianças. José Van Dunen, vice-ministro da Saúde de Angola, disse que os hospitais do país registram 101 casos da doença, mas a OMS questiona esse número. Acredita que a quantidade de vítimas fatais seja menor. Algumas mortes podem ser atribuídas a outras doenças. Camila Parker terá o direito de ser rainha na Inglaterra ao lado do príncipe Charles, caso ele venha suceder a rainha Elizabeth II. A informação foi confirmada pelo ministro para os Assuntos Constitucionais, Christopher Leslie, durante uma sessão na Câmara dos Comuns. Durante a reunião, McLean,
parlamentar do partido de Tony Blair, perguntou ao ministro se o casamento de Charles e Park Bowles seria morganático, um termo que significa que ela não herdaria o título de rainha caso o marido ascenda ao trono. Leslie respondeu que não era o caso, mas fontes do governo dizem que seria necessário aprovar uma lei para que isso acontecesse. Os últimos acontecimentos envolvendo a FEBEM de São Paulo marcam uma fase definitiva por alguns como braço de ferro. À frente das mudanças ocorridas no processo administrativo da FEBEM está Alexandre de Moraes, secretário da Justiça e presidente da entidade. A repórter Verônica Falco traz mais informações. O plenário do Tribunal Regional do Trabalho acaba de cancelar as mais de 1.700 demissões promovidas pela FEBEM. O tribunal considerou irregular as demissões promovidas pelo secretário Alexandre de Moraes por considerá-las apenas parcialmente de acordo com a legislação. Décio Trujillo, assessor do secretário, pode esclarecer qual foi a interpretação que o Tribunal do Trabalho deu às demissões. Bom, na verdade, a Corte aprovou as demissões determinadas pela reformulação da FEBEM. O Tribunal apenas separou os funcionários demitidos em duas categorias. Aqueles que têm até 3 anos de casa, para esses o Tribunal considerou que a FEBEM pode demiti-los normalmente sem nenhum problema. Para aqueles que têm 3 anos ou mais, o Tribunal determinou que eles devam ser ou reintegrados à FEBEM ou devem ser colocados em disponibilidade para o serviço público. O que a FEBEM pretende fazer diante da decisão do Tribunal? Bem, a FEBEM, primeiro, antes de mais nada, ela vai recorrer da sentença ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, porque ela considera que as demissões estão amparadas pela lei. Independentemente do que acontecer depois desse recurso, independentemente da sentença que o Tribunal de Brasília vier a dar, a FEBEM não vai de forma nenhuma aproveitar nenhum dos funcionários demitidos. Eles estão todos demitidos mesmo. A FEBEM teme que a notícia da volta dos funcionários provoque uma onda de rebeliões e tentativa de fuga. Na maior parte de sequestros relâmpagos no estado de São Paulo ocorre no trânsito. Os casos mais graves são aqueles que terminam em violência física e psicológica e até mesmo em mortes. Tentando reverter esse quadro, policiais militares têm participado de treinamentos para orientar melhor a população. O repórter Bruno Filipe vem com mais informações. Ao meu lado está o policial Ribeiro, que nos dará maiores detalhes de como reagir no trânsito para prevenir os constantes sequestros que vêm acontecendo nos semáforos de São Paulo. Boa noite, Ribeiro. Que tipo de pessoas são alvo desses sequestradores? São aquelas pessoas que mostram riqueza, carros luxuosos, bem vestidos, pessoas que fazem os mesmos trajetos, né, do serviço para casa. São sempre essas pessoas. E como a vítima deve reagir caso ocorra um sequestro? Ao contrário, elas nunca devem reagir. No momento de ser abordado, deve deixar que eles peçam, né, nunca olhar para o rosto do meliante e evitar qualquer reação, né, qualquer reação que demonstre que vá pegar uma arma ou algum objeto, e deixar ele pedir tudo e entregar. Tudo que ele pedir, entrega para ele. Tá certo, Ribeiro. Muito obrigado pela entrevista. Bruno Filipe para o Jornal Unifiel. Nos Estados Unidos, o assunto do dia foi um massacre macabro. Um estudante de 16 anos, fã de Adolf Hitler, matou 9 pessoas e feriu 7 em uma escola da cidade de Red Lake, em Minnesota. Veja agora esse e outros destaques internacionais da semana. Olá. Depois de visitá-lo no hospital, o cardeal Josef Ratzinger disse que ele retoma suas atividades normais. Uma caravana da Polônia chegou a Roma. Em frente ao hospital, houve cânticos e orações pela saúde do Papa. Terroristas iraquianos divulgaram imagens da jornalista francesa Florence Albenas. Durante o vídeo, a refém disse estar com problemas físicos e psicológicos e implorou a ação de um parlamentar francês. Milhares de libaneses voltaram ao centro de Beirute para exigir a retirada dos militares sírios. Após a renúncia do primeiro-ministro Omar Karami, o presidente Emile Lahoud começou a negociar a indicação de um novo premier. O Uruguai imposta o primeiro presidente de esquerda da sua história, Tabaré Vázquez. Houve grande comemoração em Montevidéu. O novo presidente desfilou de carro aberto pelo centro da capital e recebeu a faixa presidencial do seu antecessor, Jorge Berton.
Veja a seguir, corpo docente do Unifiel é qualificado. E ainda, Cine Fiel de Arte, uma boa opção para o final de semana. O Jornal da Fiel volta em instantes. A escolha certa. Arte à vontade. Um toque especial. Um ambiente agradável. E pessoas interessantes. São os ingredientes para um momento inesquecível. Viva o momento e colecione boas recordações. Essa é a arte de viver. Schmidt, o nome da porcelana. Na imensidão da floresta, a Chama da Amazônia traz para você produtos exóticos com aromas exclusivos que são a síntese do que há de melhor na natureza. Os perfumes, shampoos, óleos e sabonetes Chama da Amazônia fazem fluir o encanto e a beleza que existe em você. Chama da Amazônia, exótica como a natureza. Já parou para pensar que a vida se apresenta nos menores detalhes e muitas vezes nós não percebemos o quanto ela é boa? Acordar cedo, ouvir os pássaros cantando, tomar um leite bem gostoso de manhã, se sentir numa fazenda, esquecer dos problemas do dia a dia e perceber que nenhum dia é igual ao outro. Mesmo que às vezes possa não parecer. Fazenda Bela Vista, o sabor da fazenda. Pela primeira vez, um livro na língua portuguesa terá lançamento mundial. O responsável pelo feito é o escritor Paulo Coelho, que aos 57 anos lança mais um livro, Osair. O repórter Marcos de Pato tem mais detalhes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Karina. O escritor Paulo Coelho está prestes a realizar mais uma façanha em sua vida profissional. O seu novo romance, Osair, que já se encontra nas livrarias, é o primeiro livro em português a ter lançamento mundial, previsto para o dia 1º de abril, no Irã. O livro de 320 páginas será editado em 42 idiomas em 83 países. Em 1988, o livro O Alquimista, o maior sucesso de vendas do autor, foi traduzido em 53 idiomas, fazendo com que o nome do escritor figurasse no livro dos recordes. Osair, com primeira edição de 8 milhões de exemplares, gira em torno de um casamento em crise. Segundo Coelho, esse é seu romance mais autobiográfico, já que o protagonista da história é um famoso escritor de livros. Marcos de Pato, para o Jornal Unifiel. Escolas municipais da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, terão na grade curricular o curso de Libras, conhecida como Linguagem Brasileira de Sinais. O objetivo da iniciativa é integrar os alunos com deficiência auditiva aos demais na rede municipal de ensino. Ao todo, serão 43 mil beneficiados. As aulas começam em abril, direcionadas também aos professores coordenadores, diretores e funcionários das escolas. A Coordenadoria Educacional da Secretaria de Educação de Osasco, Maria Tereza Bataglia Marques, diz que a ideia é realizar uma aula de Libras uma vez por semana nos pátios ou nos auditórios das escolas. O projeto tem o apoio de associações beneficentes, voluntários, assistentes sociais e educadores de escolas especiais. Desde que foi aprovada em 2001, a Lei Federal no Plano Nacional de Educação, Osasco é uma das poucas cidades que trabalham com a iniciativa. Cada escola do município tem 4 salas especiais para deficientes auditivos. Qualificação e experiência são características dos professores de comunicação do Unifiel. Eles estão cada vez mais capacitados para formar novos profissionais na área. Veja na reportagem de Mariana Dalmazio. O Centro Universitário Fiel foi fundado há 38 anos e já possui 3 campos na cidade de Osasco, onde se tornou referencial no ensino superior.
Contando com um amplo quadro de professores, a FIEL busca aprimorar o ensino, formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho. A FIEL forma pessoas com capacitação para entender o mundo e interagir com o mundo. Eu acho que, para além de técnicos, nós precisamos de pessoas que, em certa medida, interfiram e façam um mundo melhor. A Coordenadoria de Comunicação da instituição, que abrange os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e design digital, conta com aproximadamente 50 docentes, em sua maioria mestres e doutores, que passaram por uma rigorosa seleção para serem contratados. O principal, claro, é que conheça bem a matéria. Eu tenho uma boa bagagem profissional aí não só acadêmica, mas dentro da área de atuação. Tá? Um professor de televisão, de telejornalismo ou de rádio tem que conhecer bem e tem que ter essa experiência anterior comprovada. De acordo com os professores, o diferencial da FIEL está no respeito pelo trabalho, na autonomia em sala de aula e no processo de liberdade oferecido pela instituição. Para eles, seu grau de conhecimento e formação ajudam a garantir a qualidade no ensino. O sonho dos paulistanos de ver o Rio Pinheiros e Tietê limpos novamente pode finalmente ser realizado. As obras que fazem parte do projeto Tietê já estão em andamento. Em 2006, começa a funcionar uma grande tubulação que deve levar o esgoto até a estação de tratamento. Nos próximos 2 anos, o projeto deve evitar o lançamento de milhões de toneladas de esgoto por dia nos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. A capacidade de tratamento de esgoto na cidade de São Paulo aumentou de 70% para 80% nos últimos 10 anos. Em parceria com o SESI, o Unifiel oferece curso de alfabetização para os adultos. Confira a matéria com Priscila Biela. Alfa é o projeto social de alfabetização para adultos do Unifiel a serviço da comunidade. Foi criado em 1998 pela professora Carla Ramos, em parceria com o pró-reitor Hungria e o doutor Luiz Carlos. A princípio, o serviço era prestado somente aos funcionários, depois foi aberto à comunidade. Boa noite, professora Carla. Gostaria de saber se existe um número limite para inscritos no Alfa. Boa noite. O Alfa não recebe um número limite de alunos. O que acontece? O ano passado, por exemplo, nós tivemos muitos alunos, era uma classe de 103. Então, nós dividimos as turmas, uma turma tinha aula num determinado dia, outra turma era em outro dia da semana, para que a gente pudesse fazer um atendimento individualizado com os alunos, que nessa fase de alfabetização é o que eles mais precisam. Um contato mais direto, uma atenção individual, uma proximidade maior com o professor. Como você soube do Alfa? Através de uma cliente da minha esposa, né? Ela conversou com minha esposa, aí minha esposa ficou de falar comigo, né? Aí minha esposa conversou comigo, aí eu vim ver, né? Eu esperei uns 15 dias, eu voltei novamente, aí eu fiz a matrícula, né? Eu nunca estudei, estou começando a estudar agora, que eu tenho dificuldade no banco para ver saldo, ver essas coisas, ver tomar ônibus, ler uma coisa, tudo que precisa. Tenho dificuldade, tenho que pedir para as pessoas, então eu me interessei a vir porque eu nunca estudei. O curso de alfabetização do Alfa é gratuito e as inscrições acontecem durante o ano todo. Hoje, o Centro Universitário Fiel disponibiliza 2 períodos, matutino e noturno, nos quais são ministradas disciplinas de português e matemática. Priscila Biela para o Jornal Unifiel. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, pediu a volta de comercialização de cerveja no interior dos estádios. Segundo ele, a iniciativa serviria justamente para evitar as brigas entre os fornecedores. Del Nero afirmou também que é melhor o torcedor beber cerveja dentro do estádio do que em frente. A polêmica sobre esse assunto foi motivada pelos incidentes envolvendo as torcidas Tupi e Mancha Alviverde, do Palmeiras, que durante a partida entre São Paulo e Universidade de Chile pela Libertadores, na qual alguns carros foram incendiados. Atualmente, há uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em estádios no município de São Paulo. E segundo o Coronel Marinho, responsável pela segurança em dias de jogos, desde que essa lei passou a vigorar, os casos de violência dentro dos estádios caiu para quase zero. A Ferrari se prepara para a corrida de domingo com grande expectativa. Os pilotos Rubens Barrichello e Michael Schumacher estão ansiosos para a estreia do novo motor. Boa noite, Regina.
Boa noite, Karina. A decisão de antecipar a estreia do F2005 realmente animou os pilotos da Ferrari. A ideia da equipe italiana era colocar o novo motor em ação apenas no dia 8 de maio no GP da Espanha. Porém, os maus resultados nas primeiras corridas fizeram com que mudassem de ideia. O primeiro piloto a testar o novo motor foi Rubinho, que está empolgadíssimo. O próprio piloto disse que está muito confiante e que as primeiras impressões foram positivas. O alemão Schumacher também disse estar muito feliz com o novo carro. Será que o F2005 será a salvação da Ferrari? Vamos conferir domingo, dia 3 de abril, no Grande Prêmio de Bahrein. Começou essa semana a segunda edição da Viva Open Air. Diversos filmes dos mais variados gêneros serão exibidos ao ar livre. Cada noite deve contar com uma longa. O projeto, como na edição anterior, está instalado no Jockey Club de São Paulo. Além do cinema, outras atrações como shows, bares e restaurantes podem ser conferidas dentro do próprio local. A mostra de cinema fica em exibição até amanhã. Os ingressos custam R$ 36. Mais informações pelo telefone 3031 2030. Aprimoramento cultural e entretenimento. Esses são alguns dos benefícios que o Cine Fiel de Arte oferecem aos telespectadores. Contribui para o aprimoramento cultural dos alunos. Prova disso é o Cine Fiel de Artes, evento mensal que reúne cerca de 500 alunos. A ideia do projeto surgiu há 9 anos, mas só foi concretizado há 3. Neste período, já foram realizadas 15 sessões. Os filmes exibidos são selecionados de uma lista de 150 clássicos culturais. Quais são os benefícios do evento, tanto para a universidade quanto para a sociedade? Trazer para a comunidade mais carente de Osasco algo que possivelmente assim seria muito difícil eles verem. Talvez seja um dos poucos, o único espaço que se tem para que você tenha um pouco do chamado cinema alternativo também. Nossa ideia é fazer uma parceria com a Cinemateca de São Paulo e inclusive trazer a Mostra BR de Cinema, né, que aqui na região só passa na USP. Tem que ser algo que fique permanente. A entrega dos convites é feita pelo CAEF gratuitamente. É sugerido a doação de 1 quilo de alimento, que posteriormente são distribuídos às instituições como a PAI de Osasco e a Mamos. Todo o material será destinado para entidades carentes. A gente tem assim, vários alunos que fazem a doação. A instituição ela tem inicialmente uma capacidade para 250 e nós, à medida em que há procura pelo evento, a gente então disponibiliza as salas laterais dos anfiteatros, né? Então, assim, num total a gente consegue abrigar 700 pessoas aproximadamente. O primeiro filme exibido foi Cidade de Deus e contou com a participação de Fernando Meirelles entre os debatedores. Hoje está sendo apresentado Os Pássaros, de Hitchcock, a pedido dos frequentadores. Eu, como aluno de jornalismo, gosto muito, sempre que posso estou presente, porque traz um processo de cultura mais para você, uma bagagem cultural, e isso é interessante. Se fosse você, eu viria. Termina aqui o Jornal da Fiel, produzido pelos alunos do 7º semestre de jornalismo do Unifiel, turma 2005. Eu sou Karina Baralhas, tenham todos uma boa noite.